nas sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai Chega. começar falar sobre a história. Então, nesse áudio, eu vou falar um basicão sobre a estátua de Daniel, do capítulo 2 de Daniel, onde ali é mostrado os reinos deste mundo de uma forma de metais, e depois no capítulo 7 Deus mostra, ele vai substituir os metais pelos animais. E é importante olhar para o capítulo 2 e a gente saber que ali é um basicão e que a estátua ela está mostrando o básico mesmo. E que os pormenores a gente passa a conhecê-los após os capítulos que sucedem. Sempre tendo em mente que Deus, o objetivo maior era mostrar na estátua os pés da estátua, porque fala de coisas do tempo do fim. E isso é o que Daniel ele vai querer entender melhor a partir do capítulo 7, onde ele vai ver a figura do último animal, que é obviamente que o último animal ele já começa lá no tempo de Roma, lá para trás, mas se expande até a vinda de Cristo. E Daniel ele iria querer conhecer melhor sobre esse tempo. Então Deus vai mostrar esse tempo, sendo assim exemplificado nos capítulos posteriores. Por exemplo, no capítulo 8, a gente vai ver ali que Deus vai tratar sobre dois reinos, sendo Medo-Persa e Grécia, na figura de carneiro e bode. Capítulo 8. No capítulo 7, esses dois reinos são urso e leopardo. O urso e leopardo na estátua. O urso é o tórax e os braços da estátua, e o leopardo é o abdômen da estátua. No capítulo 7 é urso e leopardo, e do capítulo 8 esses dois reinos são o carneiro e bode. Mas isso a gente passa a conhecer, né, quando a gente já tem somatória de tudo. Então, o objetivo é fazer cada pessoa entender que todos os reinos, todos os impérios é mostrado na estátua de Daniel, sendo que dois desses reinos não aparecem, no caso dos dois primeiros. Egito, a primeira potência, e a Síria, a segunda. Mas são reinos que a gente vai ver quando a gente tem uma somatória de todo o livro. E para a gente entender também a mente de Daniel, porque Daniel só iria ter o segmento da visão mais à frente, depois de cerca de 41 anos, que se separa o capítulo 2 do capítulo 7. E tendo por base que o objetivo de Deus é mostrar a última semana, esse é o alvo, esse é o principal, podemos dizer. Tenha isso por base, tenha isso por mente. Mas vamos dar uma olhada na estátua primeiro, para a gente se localizar no meio dela e para a gente ver qual é o tempo que nós estamos dentro desta estátua. Em qual tempo nós estamos nessa estátua hoje? Será que nós estamos na cabeça da estátua? A cabeça da estátua, ela fala de ouro. No capítulo 7, ela é substituída pelo animal leão, né? E Daniel, ele viveu no tempo da Babilônia, no tempo dessa peça, desse metal. Então já dá para ver que não é o nosso tempo, né? E veja que nesse tempo muitas coisas ainda iriam acontecer no futuro.
para Daniel. Por exemplo, nós estamos no tempo dos braços e do tórax da estátua. Quem viveu nesse tempo era o Império Medo-Persa. Nós presenciamos esse momento. Foi o momento em que foi decretado a edificação da casa de Deus, porque Daniel, ele pega o tempo de Babilônia, mas ele pega também um pouco do tempo do Medo-Persa, porque quando Ciro dá ordem para que os Israel, né, a casa de Judá se volte para Israel para construir o templo, reconstruir, Daniel ainda fica na Babilônia. Pode ver que o tempo em que Daniel mesmo é lançado na cova dos leões, ali já é Medo-Persa, já é o Dário que está governando. Entende? Então, com certeza a gente não viveu nesse tempo. E se a gente joga para a peça sendo ali o abdômen da estátua, foi no tempo do Império Grego, onde surgiu aquele Antíoco Epifânio, cerca de 100 e pouco anos antes de Cristo, né? Então, você estava lá, você viveu nesse tempo, não? Então não é esse tempo também. E se nós olharmos para as pernas da estátua? As pernas, né, da estátua falam de Roma. É o tempo em que Cristo e os apóstolos viveram, começa mais ou menos por lá. É claro, já começou antes, né? Mas eles viveram nesse tempo. E eu não estava lá, você estava lá, então você não estava lá. Então nós também não vivemos nesse tempo. Então, o que sobra, o que resta para nós então olharmos? Para nós nos vermos dentro, envolvido nessa estátua. Já falamos da cabeça, dos braços, do abdômen, das pernas, nós não nos encontramos nesse tempo lá. Vamos olhar para o tempo dos pés, que falam de barro, mas também com mistura, de ferro, mas com mistura de barro. Então, se você começa a olhar para a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, então você já vê que isso já é uma coisa que está, vamos dizer assim, não está assim tão distante nosso. Então você já começa a ver que isso já faz parte do tempo em que vivemos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de todos esses eventos que eu falei na sequência, esse evento seria um dos mais próximos de nós. Entende? Porque Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial já aponta para a era da mistura de barro e ferro, onde os homens buscam fazer alianças, mas não fazem aliança, porque não se une barro com ferro. O resultado é guerra, é brigas, é morte, fome. Então, nós estamos nesse tempo. Nós estamos nesse tempo. Basicamente seria ali o início dessa era. As guerras, né? Seria o início dessa era de barro com ferro. Então a gente está nos pés. Só que no tempo dos 10 dedos nós ainda não chegamos, que é o que nós estamos aguardando. Os 10 dedos falam das 10 nações. Por isso, né, que a estátua tem os 10 dedos. E esses 10 dedos, no capítulo 7, é visto como sendo os 10 chifres daquele animal terrível que Daniel vê lá no capítulo 7, versículo 7. Entende que quando Daniel tem a visão do capítulo 7, que vai ver esse animal, os 10 dedos, ele já vai poder comparar com os 10 dedos da estátua. E na estátua é o período em que a pedra vem e bate. Então nós estamos vivendo nesse tempo, onde a pedra vai vir e vai bater nos pés da estátua. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, caminhando para os 10 reinos, qual vão fazer aliança com o anticristo. Então se caracteriza a última cabeça da besta formada. Que quando a gente vai lá para Apocalipse, lá no capítulo 12, lá a gente já vê o dragão formado. Você vai descendo para o capítulo 13, a mesma coisa, você já vê a besta formada, capítulo 17, então você vai ver a besta formada também. Então é dessa forma. Para Daniel, no capítulo 7, Deus ele mostra a besta com 7 chifres, mas ao mesmo tempo que ele está mostrando aquilo,
para Daniel, a gente sabe que seria futuro, não somente para ele, mas futuro para nós também. Por isso que a mensagem ali, a maior mensagem que está percorrendo durante todo o livro de Daniel, é a última semana, é os acontecimentos dos últimos dias. Entende? Então nós estamos vivendo um período do pé das estátuas. Nós podemos olhar para cima e ver toda já uma história desenvolvida, ao ponto que Daniel, ele não tinha como olhar para baixo e ver a história montada, porque ele não tinha ainda os eventos acontecidos, percebe? E Deus é desta forma. O capítulo 3, que eu ainda não citei esse capítulo durante todas essas mensagens que já mandei, mas o capítulo 3 de Daniel, para você ver, quando você tem a mentalidade assim de profecias, no capítulo 3 de Daniel, a gente consegue ver a última etapa da grande tribulação, que está falando da última semana. Percebe? A última semana são 7 anos, sendo que os 3 anos e meio últimos que serão mais catástrofes, né? Vão acontecer com maior amplitude. Que é o período onde o dragão vai descer na terra. Né? A quinta trombeta tem uma estrela que cai do céu à terra. Significa ele, essa estrela. E por que no capítulo 3 a gente vê essa história? Ali está aparecendo Sadraque, Mesaque e Abedênego, e ele não vai se prostrar diante da imagem, e o rei Nabucodonosor vai mandar então ele ser jogado nas covas, na fornalha de fogo. Nabucodonosor é a figura do anticristo. E os 3 ali é a figura das testemunhas do tempo do fim. Que são essas testemunhas que vão estar vivendo no período dos pés da estátua. Que de certo tempo já fala de nós, não fala somente de nós, mas fala de toda a era da igreja. Porém, tem aqueles que realmente vão se despertar para buscar Deus e entender essas coisas. Porque hoje o estudo as igrejas hoje não ensinam essas coisas, mas sempre tem as pessoas que se despertam para isso e Deus levanta para isso. Porque no tempo do anticristo, né, da última etapa, vai ter também um Nabucodonosor, vamos dizer dessa forma, né? O anticristo, que é a própria figura que nós vemos hoje nas sombras. Então, no capítulo 3 de Daniel, ali, se você olhar com esse olhar, você vai ver que ali é basicamente o que vai acontecer na metade da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Eu volto na sequência falando mais ainda sobre esse tema.